amigos, dando sequência a nossos estudos das instruções de Allan Kardec, na coletânea de preces do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz aquelas suas instruções preliminares, o seu prefácio, onde ele nos dá uma aula sobre o tema a ser abordado. Hoje nós já estamos no item 28, quando Allan Kardec escolhe um tema para nos ajudar quando nós estivermos diante de indecisões das nossas vidas, mas indecisões importantes, indecisões entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que podemos fazer e aquilo que não devemos fazer, que vai trazer prejuízos morais para outras pessoas, sempre preocupado com o relacionamento do ser humano com o seu próximo dentro das leis de Deus. Então Allan Kardec nos propõe um raciocínio que ele chamou didaticamente de para pedir um conselho, quer dizer, quando estivermos indecisos, como que nós devemos nos comportar. E então ele escreve assim, quando estamos indecisos de fazer ou não qualquer ação, devemos, antes de mais nada, nos fazer as seguintes perguntas. Então, não é uma pergunta, são algumas. Primeira pergunta: aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo para outra pessoa? Então, aí Allan Kardec já está nos colocando numa situação de indecisão que está envolvendo outra pessoa. Então, ele pergunta: o que eu pretendo fazer pode trazer prejuízo? A primeira pergunta que a gente deve fazer. Isso para passar pelo crivo da harmonia, da caridade, das leis de Deus, né? Segundo, pode ser útil a alguém, porque tem coisa que a gente vai decidir que não vai trazer utilidade nenhuma, então não vai haver comprometimento, não vai haver consequências morais. E a terceira pergunta, óbvia, que vem do Evangelho de Jesus: se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito. Então nós já analisamos esse texto em outras oportunidades, mas agora nós vamos ouvindo Kardec ipsiliter, passo a passo, para ouvi-lo raciocinando. Então Allan Kardec coloca assim: se o que nós desejamos fazer só interessa a nós, é interessante, é conveniente colocar na balança as vantagens, as desvantagens pessoais que podem disso resultar. Quer dizer, mesmo que não vai envolver outras pessoas, quando são assuntos sérios, que vai envolver só a gente tem que pesar com muito critério, sempre lembrando que nas leis de Deus o que manda são as consequências dos nossos atos. Então todo ato que nós tomamos, toda atitude que nós impetramos, nós vamos ter consequências. Então é muito importante pesar as possíveis consequências. Diz Allan Kardec, se vão ser vantajosas ou vão ser desvantajosas, porque senão não vale a pena a gente tomar aquela decisão a favor, mas sim esperando uma outra oportunidade ou não tomando. Agora, se essa decisão, diz agora Allan Kardec, interessa a outra pessoa, então vai envolver outra pessoa, vamos ficar sempre com esse raciocínio, gente. As consequências daquilo que eu vou fazer vão ser boas, porque às vezes pode trazer um mal imediato para alguém, mas um benefício futuro. Nós estamos vivendo a época aqui na Terra da vacinação. Gente, tem gente que não quer se vacinar, mas pense bem, porque ele tem medo da consequência imediata. Ele não pensa do benefício futuro. Então, quando a gente vai pesar o bem ou o mal de algo que vai fazer bem ou vai fazer mal, que vai envolver outra pessoa, então eu vou propor para você: tome a vacina. Então eu estou pensando não na reação imediata da vacina, mas eu estou pensando na proteção tardia, na consequência positiva. Então, se vai mais fazer bem do que fazer mal, a gente tende então a tomar a decisão de estimular a pessoa a fazer aquilo que vai ser um ato positivo para a pessoa. Então nós vivemos horas aqui na Terra de muitas decisões ou de muitas indecisões. Fazemos ou não fazemos? Caminhamos por esse caminho ou não caminhamos? Então Allan Kardec está nos propondo esse raciocínio para que a gente vá afastando então as dúvidas e chegando à coerência de como decidir nesses momentos delicados. Então ele diz que se
aquilo que a gente vai fazer vai interessar a outra pessoa, se for fazer bem para um, pode fazer mal para outro, a gente sempre vai ter que pesar o benefício, os malefícios, a soma do bem, a soma do mal, e nunca esquecemos então da questão das consequências, né? Enfim, diz Allan Kardec, mesmo se tratando das melhores decisões, das melhores coisas, é preciso a gente considerar a hora oportuna e as circunstâncias do fato. Então vamos voltar para esse exemplo atual. Desesperadamente a humanidade percebeu-se necessitada da vacinação. Mas você não pode fazer uma vacina e já ir vacinando todo mundo. Você tem que pesquisar, tem que saber se ela vai funcionar. Então tem que ter os estudos, tem que ter todo um trabalho. Então essa questão é muito importante, serve como exemplo para nós. A oportunidade e as circunstâncias. Tem que esperar o momento certo. Foi aprovado, deu certo, está funcionando. Aí então você opta por tomar a decisão a favor daquele, no caso da vacinação que nós estamos usando por ser muito atual, porque tem muita gente indecisa no sentido da insegurança, né? E aí diz Allan Kardec assim, então, além da questão da oportunidade e da segurança, tem que a gente, mesmo por uma coisa boa, a gente pode ter maus resultados se ela não for conduzida por mãos hábeis, com prudência, com seriedade. Então tudo tem que ser feito com muito critério. Quando a gente visa o benefício de outras pessoas, ou nosso próprio, tem que haver muito critério naquilo que nós fazemos, e é a proposta que Allan Kardec vai nos colocando nesse item 28 para pedir o conselho. Então ele diz assim, antes da gente empreender qualquer decisão, convém analisar também detalhadamente as nossas condições, quer dizer, tudo decidido, é oportuno, a hora é favorável, mas eu vou ter força para fazer isso? Eu tenho condições, então a gente tem que buscar os recursos para a gente poder colocar avante aquela decisão que a gente tomou, bem como os meios de executar, diz Allan Kardec. Em todos os casos, na dúvida, a gente pode buscar assistência dos espíritos superiores. Allan Kardec é a pessoa que sempre vai sugerir, e quase todos os textos, particularmente desta coletânea de prece, que a gente deve buscar sintonia com os espíritos superiores, orar, buscarmos inspiração, buscarmos intuição, que não vão faltar mecanismos para os espíritos superiores nos instruir. E daí ele conclui, não chegamos a conclusão nenhuma, continuamos em dúvida, não façamos nada. Vamos aguardar então, deixar para um outro momento, pensar em como tomar essa decisão. Essa é a proposta de Allan Kardec para esta coletânea de prece. E na prece que ele vai sugerir pelos espíritos superiores ali na sequência, são as preces em que a gente pede a luz, a inspiração, a intuição, para que a gente tenha o discernimento de tomar a melhor decisão. Um grande abraço a todos.